Puder aumentar o microfone um pouquinho, pode aumentar que eu não vou gritar não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 14 e o versículo 22, vamos ver até o 33. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor colocou essa mensagem no meu coração há alguns dias, e eu convidei dois irmãos para vir pregar hoje aqui, e não deu certo de vir. E hoje foi uma luta para nós estarmos aqui. E domingo a igreja tem lotado, e hoje os irmãos, acho que às vezes no trabalho, e hoje os irmãos ficam um pouco em casa. Mas eu glorifico ao Senhor pela sua vida, que você está aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. Porque o mais importante é nós ouvirmos a palavra do Todo-Poderoso. Não é a quantidade de pessoa, mas o que o Senhor quer falar ao nosso coração, é o coração de cada um. Porque se nós formos no estádio com 10 mil pessoas, o Senhor ele vai falar em particular comigo ou com você. Se nós formos num lugar que só tem se tem 2, 3 pessoas, o Senhor vai falar da mesma forma, vai falar no particular, com você. Porque o seu intuito é você adorar o Senhor, é você, é o seu íntimo, a sua pessoa adorar ao Deus Todo-Poderoso. Então não importa a quantidade de pessoas, importa o propósito que você tem para adorar Ele nessa noite. Aleluia. Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22. Estou está lendo aqui. A palavra do Senhor diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite era mais ou menos das 3 às 6 da manhã. Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A irmã do som, se quiser apagar a luz e soltar o fundo, fica à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem, a mensagem do Senhor, o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite para ministrar a igreja. E eu estive orando, procurando direção, pedindo direção ao Senhor, para que Ele me desse uma palavra, para que eu pudesse transmitir para os irmãos nessa noite. Pode aumentar o microfone, não fica com medo não, não vou aumentar não. Pode aumentar e abaixar um pouquinho o fundo só, pouquinha coisa, fazendo favor. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor foi me dando direção. E eu oro a Ele, eu oro ao Senhor para que eu possa transmitir o que Ele transmitiu ao meu coração nessa noite. Para que eu possa transmitir também para o seu coração. Jesus, Ele vai fazer a primeira multiplicação dos pães. Nesse contexto. E a multidão ela vai começar a apertar Jesus. E Jesus vai falar: olha, eu vou despedir a multidão e vocês pegam o barco e vai para o outro lado. Pegam o barco, os
Jesus vai orar à parte. E quando Jesus termina de orar, que vai ser por volta da quarta vigília, que é 3 às 6 da manhã, das 3 horas da madrugada até às 6 da manhã, Jesus ele vai avistar o barco dos seus discípulos sendo açoitado. Nesse mar tinha muita tempestade, era natural a tempestade vir ali e começar a açoitar o barco. E Jesus vai olhar aquele barco, cerca de uns 3, 4 quilômetros, vai olhar aquele barquinho sendo açoitado pelas ondas do mar e pelo vento. Então Jesus, ele começa a caminhar nas águas. A gente fala caminhar sobre as águas de uma forma natural, mas tenta fazer isso, é impossível. Porque quando a gente fala Jesus andou sobre as águas, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha também ali o seu corpo físico, ele estava com o corpo físico ali, e ele começa a caminhar sobre as águas. Se nós passar pelo texto, rápido, nós podemos passar desapercebido e não perceber o que Jesus estava fazendo. Ele estava fazendo um grande milagre nele. Ele estava mostrando o seu poder. Ele estava caminhando sobre o mar. E o mar não estava calmo, o mar estava agitado. E ele andando sobre a tempestade. Aqui eu já vou dar a primeira parada para falar para os irmãos: olha o poder que o nosso Deus tem. Olha o poder que Ele tem. Ele não somente anda sobre o mar, sobre a água, mas Ele anda sobre o mar furioso, o mar se levantando, o vento batendo, e Ele calmamente caminhando. Como eu estou caminhando aqui, Jesus estava caminhando numa tempestade, no meio do mar. No meio do mar. O relato bíblico vai dizer que no Antigo Testamento homens passaram pelo meio, mas eu não vejo, posso estar enganado, posso ter passado desapercebido por mim, mas eu não vejo ninguém andando sobre as águas no Antigo Testamento. E Jesus vem e anda sobre as águas, águas furiosas. Ele começa a caminhar, e os seus discípulos no barquinho com medo. Os discípulos no barco com medo. Os discípulos não estavam como Jesus, andando sobre as águas. Eles estavam em um barco, no meio do mar, e o vento, as ondas açoitando esse barquinho, e os discípulos estavam com medo da tempestade. E quando os discípulos olham, quem vem lá? Jesus. Mas eles não reconhecem que era Jesus, e eles começam a ter mais medo ainda. Eles falam: é um fantasma, um gritando para o outro. Aí o Senhor diz: não. No versículo aqui, Jesus porém lhe falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa palavra, essa frase aqui, esse pequeno que Jesus fala, sou eu, eles comparam no Antigo Testamento, quando Deus se revelou a Moisés, quando Deus se revelou aos seus profetas, aos seus que perguntaram: como é o seu nome? Deus falou: eu sou. O eu sou está aqui. O eu sou. E Jesus também é o eu sou. O que é isso? O eu sou. Ele pode ser. Ele não é igual a nós. Nós venhamos do pó, e do pó nós voltaremos. O eu sou, ele é e ele sempre será Deus. Ele não foi criado. Por isso que ele fala: eu sou o que sou. Eu sou. A nós não podemos dizer eu sou o que sou, porque nós não somos o que somos. Nós somos pó. Mas Deus pode dizer: eu sou o que sou. Ele pode dizer isso. Ele pode. O Senhor Jesus pode dizer: um suco de laranja
Jesus, quando ele está se apresentando aos seus discípulos, ele diz: sou eu. O eu sou está aqui. Não tem de medo, não tenha medo. Sou eu. Então os discípulos reconhecem que é Jesus. E Pedro, com mais ousadia, vai dizer: se é tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele diz: vem, vem, vem. Ele disse para Pedro: vem, Pedro. E Pedro vai. E aqui agora eu quero entrar na mensagem. Jesus, às vezes a gente passa por problema, por tribulação, por tempestade muito grande, como aqueles discípulos. Passamos por muito. E eu quero falar de Pedro nessa noite. Que Pedro, a Bíblia vai dizer que Jesus chama Pedro. E Pedro, quando ele começa a andar, ele está andando normal. Mas na hora que o vento bate e ele começa a ver aquelas ondas grandes, ele não é igual a Jesus. Que Jesus anda no meio da tempestade, por cima das águas tranquilamente e atravessa. Não, Pedro começa a olhar para o vento, começa a olhar para o mar e começa a afundar. E ele clama a Jesus e Jesus puxa ele. Eu quero falar um pouco de Pedro nessa noite, porque nós somos sim um pouquinho de Pedro. Porque quando nós contamos essa história, o que nós falamos? Que Pedro é um medroso, que Pedro não teve fé o bastante, que Pedro, no meio da caminhada, Pedro parou e afundou, porque ele teve medo. E ele teve medo. Pedro teve medo. A Bíblia, ela não fala de heróis que não tem falha. O único que não teve falha é esse que estendeu a mão para Pedro. Mas Pedro é homem, é carne como eu e você, e ele está sujeito a falhar. Se nós somos carne, nós somos seres humanos, então também nós temos o direito, não o direito, mas também somos suscetíveis a falhar. Nós também somos suscetíveis a falhar também. E Jesus, e eu quero nessa noite trazer que você pode confiar em Jesus, que você pode confiar. E o tema dessa mensagem é: quando o mas chega. O mas chega. Mas, aqui ó, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir ao fundo. Mas quando viu o vento forte, teve medo. E eu quero dizer nessa noite que todos nós, chega um momento da nossa vida que o mais chega. Mais chega. Mas eu quero incentivar você a ter fé no Todo-Poderoso. Por que ter fé, pastor? E eu vou te dar alguns motivos antes do mais. Jesus, ele vai dizer no versículo 27, ele vai dizer, quando os discípulos olham para ele: não tenha medo, porque sou eu. Não tenha medo, sou eu. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Jesus, ele vai dizer para nós: não tenha medo. Quando nós olhamos para ele, olhamos para ele, reconhecemos que é ele diz para nós, porque ele tem esse poder. É Jesus, o homem que andou sobre as águas, é o homem que foi morto na cruz, que se entregou por nós. É ele que disse: não tenha medo.
o pecador. É Ele que convence o pecador e fala: se arrependa dos seus pecados. É Ele que fala: vem. Glória. Vem. Quando Pedro se encheu de autoridade e falou: mestre, manda-me ir de encontro a ti, Jesus não pensou duas vezes e falou: Pedro, vem, pode vir. Depois ele falar: não temas, ele disse: vem. Ele disse: vem. Mas, o mais nós vamos falar bastante. Jesus falou: não temais, tem de bom ânimo, porque sou eu. Quem chama nós? Jesus. É Jesus que disse: vem. Vem. Olha para onde Jesus chama. Olha o desafio que Jesus chama. Um homem pescador, acostumado a andar, a navegar no mar com o seu barco, a navegar em todo tipo de água, mas nunca andar. Nunca andar. Pedro sabe que é impossível andar sobre as águas, mas o mestre fala: vem, e ele vai. E ele vai. Glória a Deus. Quem Jesus chama, ele nunca deixa desamparar. Ele nunca deixa desamparar. Jesus não vai deixar você se afundar, porque se Pedro afunda, Pedro morre. Pedro podia saber nadar, mas as águas estão bravas. Homem, quero ver homem nadar. As ondas altas, o vento forte, não tem como. Então Pedro ia morrer, mas Jesus chama: vem da água, Pedro. E Pedro, ele, com ousadia, com autoridade, ele passa a perna por cima do barco e põe o pé na água. E eu imagino Pedro botando o pé na água como se fosse aqui, firme, e começando a andar. E Pedro começa a andar sobre as águas. Meu irmão, imagine Pedro andando sobre as águas. E a gente fala que Pedro era covarde, mas os outros discípulos não, ninguém falou: mestre, manda eu. Não, só Pedro falou: mestre, me manda aí. Me manda aí, mestre. E às vezes a gente chama Pedro de covarde. Imagine se Jesus analisar a nossa vida. Imagine nós mesmos analisando a nossa vida. Será que nós teríamos a coragem de fazer como Pedro fez? Mestre, me manda aí de encontro contigo. Não na estrada, mas no mar, na água. E Pedro, com ousadia, ele começa a andar na água. Pedro, ele começa a caminhar de encontro a Jesus, porque Jesus falou para ele: Pedro, não tema. Pedro, vem Pedro, vem Pedro. Pedro escutou e foi. E começou Pedro a andar. Mas, no versículo 30, a palavra do Senhor diz: mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Pedro começou a afundar. Todos nós passamos pelo mais na nossa vida. Deus chamou, Deus falou: não tenha medo, mas o filho adoece, mas a esposa adoece, o esposo adoece, mais dívida, mais o aluguel atrasou, mais a vida espiritual está indo abaixo, mais estou fraco, mais não estou conseguindo, mais a enfermidade agora bateu em mim, mais deu um problema, mais perdi o emprego, mais as coisas não estão indo como estava indo, mais não estou conseguindo mais andar sobre as águas, mais o vento bateu na minha casa e o problema chegou, mas
a dificuldade está grande, mas estou com um problema na justiça, mas tem alguém da minha família que eu queria que visitasse o Senhor Jesus, mais. Ninguém está isento de não receber mais na vida. Ninguém. Todos nós estamos sujeitos a também passar por esse momento. Mas hoje é que eu falo, pregar é bom, mas o carro deu problema, é o mais da vida, é o mais. Mas Jesus falou, não demais, sou eu. Mas Jesus falou, vem. Mas por que o mais chegou? O problema chegou. Mas pastor, eu estou com problema. Isso é mais, é o mais. É o mais que Pedro passou. É o mais. Mas sentindo o vento forte, não conseguiu andar. Parou. Nós estamos numa caminhada rumo à terra prometida. E nesse percurso vai ter mais. Não é porque Jesus falou não tenha medo, não desanime. Não é porque Jesus chamou vem, porque nós não vamos passar pelo mais. Mas é o tema de hoje. Quanto mais chega, o que fazer? O que eu faço agora? O que eu faço quando mais chega? Quando mais o mais chega, o problema chega, o que eu faço? Só faz assim, ó. Está afundando. O mais de Pedro foi. Ele começou a afundar. Pedro fez isso aqui, ó. Colocou a mão no céu. E clamou a ele. O que aconteceu? O que disse? Não temais. O que disse? Tem ânimo. O que disse? Vem. Quando mais chegou, ele se responsabilizou. Glória a Deus. Ele pegou na mão de Pedro e levantou Pedro de novo. Não importa se o mais chegou na sua vida, levanta a mão para o céu e clama: Senhor, estou afundando. Estou afundando, mas sentindo o vento forte e começando a ir para o fundo, clamando e dizendo: Senhor, salva-me. Salva-me. Na hora do mas, na hora do problema, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, acabou o vento. Glória a Deus. Jesus ele fala, homem de pouca fé, mas porque Jesus queria ensinar Pedro. Jesus queria ensinar Pedro ali uma lição, para confiar nele. Porque mesmo quando Pedro estava afundando, Jesus estava com ele. Jesus estava dizendo: olha, Pedro, eu falei para você não ter medo. Eu falei para você vir. Você começou a andar sobre as águas, que ninguém fez. Ninguém teve coragem. Ninguém teve coragem de fazer o que você fez, Pedro. E você acha, Pedro, que quando você estivesse afundando, Pedro, eu iria deixar você morrer?
Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Quando mais chegar na sua vida, lembre-se, Ele te diz: não tem mais, vem. Aleluia. Você está andando sobre as águas, e as águas são bravas. E se você sentir medo, por isso que eu disse aqui que nós somos de carne e osso, igual Pedro. Igual Pedro. E no meio dessa caminhada, nós podemos sim. Porque quando nós pregamos, muitas pessoas pregar, não pode falhar, você não pode, você é isso, você é aquilo, você é de carne e de osso. Porque quando nós colocamos essa responsabilidade de falar, o pastor Marcelo é um herói, ele é santo, 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 ele é a quarta pessoa da Trindade. Você joga uma responsabilidade em mim que eu não posso carregar, porque eu sou falho, e você também é falho. E quando nós achamos que nós não temos falha e nunca iremos falhar, nós se martirizamos, porque quando nós falhamos, nós batemos em nós mesmos e nos castigamos. Você não pode falhar, porque você falhou, porque você falhou, mas você é carne. Você tem que se voltar para o Deus Todo-Poderoso, que é perfeito, e dizer: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Porque se Pedro achasse que ele era um herói, ele tinha morrido naquele dia. Se ele achasse que ele pudesse ser alguma coisa, que ele podia vencer aquela tempestade e voltar andando para o barco, ele ia morrer naquele dia. Ele ia morrer. Porque quando mais chegou para Pedro, ele não reconheceu que ele necessitava de Cristo, mas Pedro reconheceu que ele era necessitado de Jesus. E ele clamou: salva-me, Glória a Deus. e Jesus pega Pedro pela mão e volta para o barco. E quando ele chega no barco, a tempestade fica igual esse copo aqui, paradinho. Paradinho, ó. Parado. E ele disse, os discípulos disseram dele, e começaram a adorar, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. As tempestades às vezes vêm para nós reconhecermos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, que faz a tempestade acalmar. E quando ele chega no barco, a tempestade acalmou. Quando estava tudo de perna para o ar, Jesus fez acalmar a tempestade. E é assim na nossa vida. Se nós confiarmos que quando mais chegar, Ele vai estar com a sua mão para nos socorrer, nós vamos desfrutar do mar calmo. Mas nós temos que entender que nós também passamos pelo mar. Nós também passamos. Que nessa noite você possa ficar com essa mensagem. Que você também, um dia, eu não sei se você passou, se você está passando, você ainda vai passar pelo mais da vida. Mas Jesus está com você. Aleluia. Jesus te diz nessa noite: não tema, tenha bom ânimo. E Ele também te diz: venha. Para nós prosseguir, nós temos que ter coragem mesmo sabendo que nós vamos passar pelo mais. Nós temos que continuar. Temos que continuar. Temos que continuar. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Eu venci. Eu venci o mundo, ele disse. Então, no mundo vai ter aflição mesmo, mas a nossa casa ela não é aqui. A nossa morada ela é no céu. Então, se nós entendermos isso, nós não vamos temer diante do mais da vida. O mais
vai ser apenas um detalhe, vai ser apenas o meio da nossa trajetória rumo o mar calmo e dentro do mar. Amém? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe o Iago Lemos, que dirigiu o culto. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui presente. Hoje foi meio corrido, o carro quebrou a chave, mas Deus está conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos